O Evangelho segundo registrou João, capítulo de número 10. Eu vou fazer a leitura do texto pausadamente aqui com vocês até o verso de número 13, tá bom? Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Leio até esse ponto aqui. Nós estamos numa preparação para vocês de um curso básico de hermenêutica, e eu já estou findando esse curso aí, a gravação desse curso, e estou na parte do contexto. E esta ferramenta da hermenêutica, contexto, ela é a mais importante das ferramentas da hermenêutica bíblica. E é por isso até que no curso eu deixei esta por último para a gente trabalhar com mais cuidado. E contexto, irmãos, é o que forma todo o texto. Então nós temos um texto e tudo que está, de grosso modo falando, tudo que está atrelado, tudo que está ligado ao texto, forma então o seu contexto e, portanto, o todo, para que nós possamos entender aquilo que ali está escrito. Então, se eu leio com vocês apenas o verso de número 10, como nós fizemos, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A partir do momento que eu isolo o verso de número 10 e eu dou a minha definição para os elementos desse texto, eu estou, irmãos, fazendo aqui, de repente, uma interpretação errônea, errada, deturpada, não real, do que ali realmente está escrito, tá certo? Então essa é a questão aqui. Agora, quando nós tratamos de contexto, ele pode ser o contexto aqui já próximo, no caso, pode ser o verso 10, o capítulo 10, ele inteiro aqui. Nós vamos perceber que o assunto ele vai até o verso de número 21, tá bom? Verso 1 do capítulo 10, verso 1 até o verso 21. Porém, o assunto do capítulo 10, ele não se inicia no capítulo 10. Por isso, tome cuidado com essas divisões que a nossa Bíblia em português, ela tem. Principalmente a Bíblia, a Septuaginta, que tem as divisões em capítulos
capítulos e versículos, muitas das vezes esses capítulos, eles interrompem o assunto. E aí a pessoa começa, por exemplo, a ler, como eu fiz, do capítulo 10, do verso 1 em diante. E daí quer entender o texto. Ou então, ele lê o capítulo 9 e chega no verso 41, ele para no verso 41 e não continua. Então eu, às vezes, respeitando aí essas divisões da Septuaginta que nós temos, às vezes eu vou lendo e paro antes de terminar o assunto principal daquilo que eu estou estudando. Ou então eu começo a fazer a leitura de um ponto em que é continuidade do assunto e eu pego o assunto no meio do caminho. Deu para os irmãos entenderem isso? Então, quando eu fiz a leitura com vocês do capítulo 10, a partir do verso 1, eu já peguei o assunto da sua metade para frente. E daí, quando então eu busco uma resposta do verso de número 10, eu tenho dificuldade de entender realmente o que significa essa passagem aqui, porque eu já comecei a ler o texto da sua metade para frente. Então, para que eu entenda bem, mais profundo, e eu iniciei o programa Jesus é Salvação, chamando a atenção de vocês para o cuidado da leitura superficial do texto. Cuidado com isso. Então, isso implica em você prestar atenção no todo. Se for necessário para entender o texto, volte um capítulo atrás, volte 2, ou então vá 1, 2, 3 para frente da onde você está lendo, para que se entenda o todo. Então, muito bem, a questão é, verso de número 10, o ladrão, do qual Jesus menciona. Então, tratando só do texto que nós lemos, no verso 1, Jesus já disse, na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Então, uma primeira definição do ladrão do verso 10 que nós temos aqui, já está nesse verso 1, dizendo que o ladrão e salteador é aquele que não entra pela porta. Não entra pela porta do curral, mas sobe, não entra pela porta no curral, mas sobe por outra parte. E daí, quem é essa parte do curral, chamado porta? Então, o próprio Senhor Jesus já deu a definição para nós também aqui, que ele é essa porta. Verso 7. Olha só o verso 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Agora pega isso aqui, se ele é a porta das ovelhas, preste atenção. E lá no verso 1, ele diz que quem não entra pela porta no curral, mas sobe por outra parte, é o tal do ladrão e o salteador. Então, todos aqueles que não recebem a Cristo, viu? Que não tem Cristo como Salvador, como Messias, este aqui é o ladrão e o salteador do qual Jesus está falando. E aí, esta porta, aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre, né? E tira as ovelhas, e as ovelhas seguem, tá certo? Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Não vão seguir estranho. Olha só. E aí Jesus então continua, verso 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Antes de Jesus, que quiseram instruir as ovelhas, que quiseram ensinar as ovelhas, e forçando as ovelhas a viver de uma forma tal que não condizia com os ensinamentos de Jesus, Jesus está dizendo, então esses são os ladrões e os salteadores. E daí Jesus vai dizer, eu sou o bom pastor.
verso 12. O mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque este não tem cuidado das ovelhas. Então, o ladrão está aqui na mesma posição do ladrão, estranho, o outro aqui, salteador, mercenário, principalmente esses mercenários. O que é o mercenário? Ele só quer arrancar das ovelhas. O que interessa da parte das ovelhas para este tal mercenário? Só interessa para ele a lã, só interessa para ele a gordura, só interessa para ele o leite, só interessa para ele o que a ovelha pode ofertar, oferecer, produzir. E ele se aproveitar desta produção. Isso é mercenário. Agora, cuidar das ovelhas, vigiar as ovelhas, guardar, proteger, brigar e até morrer pelas ovelhas, é ruim. Você acha que o mercenário vai ter essa atitude? Então, meus queridos irmãos, nesse capítulo 10, preste atenção, não existe aqui nenhuma figura espiritual do que Jesus está falando. Jesus está falando aqui de pessoas religiosas, a religião que mata, a religião que quer arrebatar, que quer arrancar, que quer se aproveitar das pessoas. E aqui na ocasião de João 10, quem eram então os religiosos da época? Daí você precisa necessariamente voltar para o capítulo 9. Lógico que aqui neste momento eu não tenho tempo para essa leitura com vocês, mas vocês vão fazer essa leitura depois, tá certo? Mas alguns versículos eu quero observar. Por exemplo, capítulo 9, a partir do verso 33. O texto do capítulo 9 trata a respeito do cego de nascença, que naquela ocasião, cego, coxo, manco, tudo que era pessoas que eram defeituosas, eles eram isoladas por aquela sociedade, tá bom? Porque não podiam fazer parte da religião oficial naquela época, porque tinha algum tipo de defeito, então eles eram abandonados, isolados, então não podiam fazer. Então Jesus, ele ia até onde estavam essas pessoas. Tanto que, ao avistarem os discípulos, esse cego pergunta para Jesus aqui no verso de número 2, né? Perguntaram para Jesus, quem é que pecou para que este nascesse cego? Ele próprio ou seus pais? Jesus vai dizer, não, ele está assim, não foi por causa de pecado, nem dos pais, tampouco dele, mas ele está assim para que se manifestem nele as obras de Deus. E Jesus, então, ali cuspiu na terra com a saliva, verso 6 do 9, fez um lodo, untou com o lodo os olhos dos cegos e mandou que se lavasse no tanque de Siloé. E ele se lavou e quando voltou, agora ele está enxergando. Jesus curou um cego de nascença. E quando este agora já está com vista, agora curado, ele vai para a sinagoga e lá é questionado de quem o havia curado, e ele fala que era Jesus, afirma que era um tal Jesus que ele ainda não conhecia, mas que alguém falou para ele que era Jesus, e aí começa a briga dos religiosos com ele, porque os religiosos não queriam que ele falasse que quem o havia curado era Jesus. E ele afirmava, é Jesus. Ele disse, esse homem é de Deus, porque se ele não fosse de Deus, ele não poderia fazer isso. E aí ficou então a questão com aqueles religiosos escribas, fariseus e sacerdotes da época. E tanto que afirmou quem era que o havia curado, que o expulsaram da sinagoga. Agora não por causa de defeito físico, mas agora por confessar a Jesus Cristo, por receber a Jesus, por entrar pela porta das ovelhas, pela porta do curral. Esse cego agora entra por essa porta e não recebe instruções dos religiosos da época. E daí então começa o conflito
Eles não estão preocupados se aquele homem era cego de nascença e agora alcançou um benefício de Deus. Não era isso que eles estavam preocupados. Eles estavam preocupados, primeiro, que ele estava carregando ali um qualquer coisa, ou então ali os seus olhos mudou a sua natureza, mudou no sábado. Jesus tinha feito isso no sábado, então Jesus quebrava o sábado e eles ficavam preocupados com essas coisas. A cura física do homem não interessava para eles. Um benefício feito a um homem não interessava para eles. Eles queriam que o homem permanecesse cego, mas que ao menos respeitasse o dia da semana para eles que era sagrado. E então expulsaram-no da sinagoga. E o verso de número 35, Jesus ouviu que o tinha expulsado. Encontrando, disse: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis: vemos, por isso o vosso pecado permanece. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aqui está, irmãos, ladrão e salteador, aqueles que querem atrapalhar a obra de Deus, que querem fazer a obra de Deus por meio de religião, por meio de sufocação das pessoas, de domínio sobre as pessoas, de costumes que são humanos, em detrimento do amor, da graça e da misericórdia de Deus. Então, aqui, neste capítulo 9 e o capítulo 10 desse evangelho, irmãos, nós temos aqui a figura do ladrão. O ladrão, então, são esses religiosos, são estes homens que querem atrapalhar outros de se achegarem a Jesus. Querem prender as pessoas em costumes, querem prender as pessoas numa forma de viver, mas não lhes dão a oportunidade de abraçarem a Jesus Cristo. Então Jesus faz aqui esta comparação do bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, que se entrega pelas ovelhas, mesmo às vezes sendo traído por elas próprias. Olha só, pelos homens, mas Jesus veio para morrer pelo homem. Jesus veio para se entregar na cruz, morrer em favor do ser humano. E Jesus vai morrer, vai se entregar por quem? Por pecadores, por pessoas terríveis, defeituosas, seja lá o que for, pessoas abandonadas pela sociedade, pessoas que não têm expectativa de vida. Foi exatamente por eles que Jesus morreu. Agora, quem está no bem bom, quem está no topo, quem já está rico, quem já está bem, como que vai se preocupar com o miserável? Não quer saber do miserável. Ele quer saber daquele que pode lhe fazer alguma coisa, que pode retribuir aquilo que ele está fazendo. São religiosos, são mercenários. Agora, quando a ovelha estiver em aperto e o lobo estiver quase arrebatando essa ovelha, esse mercenário não vai entrar nessa briga. Esse mercenário não vai defender essa ovelha de forma alguma. Será que esse mercenário vai fazer como Davi fez com a ovelha do seu pai? Que quando o urso veio e ele lançou mão do urso, e quando veio o leão, ele lançou mão da barba do leão e estraçalhou urso e leão para defender uma ovelha. Este é o verdadeiro pastor. Este é o que ama a ovelha. Agora, o mercenário é ruim, ele vai fugir. E o mercenário nunca entra pela porta, nunca também conhece a Jesus, não tem experiência com Jesus, fala de Jesus, fala da obra de Deus, fala maravilhosamente das coisas de Deus, mas os seus frutos não condizem com o Espírito de Deus.
não condizem. Fuja do lobo. Não fique perto de lobo, porque na hora crítica da tua vida, ele não vai te ajudar. Agora, se apegue ao bom pastor. Então Jesus disse, o ladrão, religiosos, esses mercenários, eles não vieram senão para roubar, para matar e para destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Venha para Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, o caminho para a salvação eterna. Entre por esse caminho, entre por esta porta, que aí você vai encontrar pastagem, você vai encontrar segurança, você vai encontrar paz. E você vai ter um bom pastor que vai cuidar da tua alma, que vai cuidar da tua vida. E quando estiver sendo ameaçado, ele vai defender a tua causa, porque ele é o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Amém.